Para que servem os limiares? Servem para a prescrição do exercício aeróbio, serve para delimitar ou discriminar ou caracterizar os domínios da intensidade do exercício, serve para a gente classificar o exercício do ponto de vista bioenergético, se ele é quase que exclusivamente aeróbio, se ele é predominantemente aeróbio com contribuição anaeróbia, se ele é predominantemente aeróbio com uma maior contribuição anaeróbia. Os limiares servem também para a gente monitorar os efeitos do treinamento aeróbio. Percebe? Então, quer dizer, tudo isso é de serventia para o profissional, o treinador, o profissional de educação física, o fisiologista, o preparador físico, para monitorar os efeitos, por exemplo, de uma temporada, de um protocolo de treinamento, de um tratamento, por que não, quando se fala de pacientes. Já foi demonstrado na literatura que a suplementação de bicarbonato de sódio é efetiva para melhorar os limiares, porém tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais, sobretudo distúrbios gastrointestinais, porque veja só, o bicarbonato lá dentro do trato gastrointestinal gera o quê? Gera CO2. O CO2 é um gás. E isso gera um desconforto gastrointestinal que para algumas pessoas pode ser um fator limitante do desempenho importante. Beleza? O que acontece? Disponível no mercado, nós temos um aparelho chamado ventilômetro. Veja, se eu sei que a ventilação pulmonar tem essa característica durante um teste de esforço progressivo máximo, eu sei que a curva da ventilação pulmonar vai sofrer duas inflexões ou duas quebras da linearidade, eu conseguiria detectar os limiares somente investigando a ventilação. E esses aparelhos que eu falei, os ventilômetros, medem somente a ventilação. Um analisador de gases, ele tem condições de nos fornecer mais variáveis, como, por exemplo, o equivalentes ventilatórios de oxigênio e de CO2, coisa que o ventilômetro não é capaz. Então, o que é um equivalente ventilatório de oxigênio e de CO2? O equivalente ventilatório de oxigênio nada mais é do que o valor da ventilação pulmonar sobre o consumo de oxigênio. O equivalente ventilatório de CO2 é a ventilação pulmonar sobre a produção de CO2. É uma conta matemática, é uma razão, é um quociente, é uma relação matemática. Pego o valor da ventilação pulmonar e divido pelo valor do consumo de oxigênio. Verifico qual que é o valor da ventilação pulmonar e verifico e divido pelo valor da produção de CO2. Somente isso. E o que acontece? Nós temos também particularidades do comportamento desses equivalentes ao longo do teste de esforço progressivo máximo, ao longo do teste de exercício cardiorrespiratório. Então, o que eu fiz aqui? Olha só, eu tenho aquele gráfico da ventilação pulmonar em função da carga de trabalho, poderia ser VO2, certo? Quanto maior o VO2, maior é a carga de trabalho, a intensidade de trabalho, a intensidade absoluta de exercício. E aqui o que eu fiz? Eu fiz um segundo eixo Y, em amarelo. Nesse segundo eixo Y, eu coloquei o consumo de oxigênio. Então, eu vou fazer para vocês algumas perguntas e vocês vão tentando responder. Então, olha só, primeira pergunta. O que acontece com VE sobre VO2, ou seja, equivalente ventilatório de oxigênio, do repouso até o limiar ventilatório 1? Essa é uma pergunta.
O que acontece no limiar ventilatório 1 com VE sobre VO2? E o que acontece com o limiar, com o VE sobre VO2 no limiar ventilatório 2? Tá certo? Então, são essas as respostas que nós temos que compreender. Então, olha só, para facilitar aqui a nossa vida, eu vou desenhar o comportamento do VO2 em um teste de esforço progressivo máximo. Vocês sabem que o VO2 ele aumenta linearmente até a exaustão, beleza? Aí eu vou reformular, eu vou repetir a minha pergunta. O que acontece com VE sobre VO2 entre o repouso e o limiar ventilatório 1? Fica constante. Ou aumenta? Ou diminui? Por que fica constante, Natan? Exatamente. Percebe? Então, olha só. A ventilação aumenta? Sim, sem dúvida. O consumo de oxigênio também aumenta? Também aumenta. Só que as duas variáveis, elas estão aumentando na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, só para facilitar aqui o nosso raciocínio. Supondo que no repouso, a ventilação da pessoa vale 10 litros por minuto e o consumo de oxigênio vale 1 litro por minuto. Não são bem esses valores, mas só para facilitar aqui o nosso raciocínio. Ventilação 10, consumo de oxigênio vale 1. 10 sobre 1 dá 10, certo? Beleza. E a pessoa começou a correr. A ventilação subiu e, evidentemente, que o consumo de oxigênio também subiu. Então, para facilitar de novo, a ventilação foi para 20 litros por minuto e o consumo de oxigênio foi para 2 litros por minuto. 20 sobre 2 dá quanto? Dá 10. Então, você concorda que os dois sobem, só que os dois subiram na mesma proporção. De 10 para 20, a ventilação dobrou. De 1 para 2, a ventilação também dobrou. Subiram na mesma proporção. Subiram na mesma proporção. Beleza? Então, olha só. Entre o repouso e o limiar ventilatório 1, o limiar anaeróbio, o VE sobre VO2 permanece constante. Vamos lá. O que acontece com VE sobre VO2 no limiar ventilatório 1? Ele vai aumentar. Você percebe que por conta da quebra da linearidade da ventilação pulmonar, essa proporção ela foi perdida? A ventilação subiu muito mais que o VO2, certo? Então, olha só, no limiar ventilatório 1, o VE sobre VO2 aumenta. Ah, Cláudio, então você quer dizer o seguinte, que se durante um teste, se eu for dar um laudo, eu posso também fazer análise do VE sobre VO2? Verdadeiro. É isso. O ventilômetro só permite você fazer análise do comportamento da ventilação pulmonar. O sistema metabólico, o analisador de gases, também permite você fazer o monitoramento, fazer uma análise de variáveis metabólicas também, como, por exemplo, o VE sobre VO2. Então, olha só, você já sabe que no limiar ventilatório 1 tem o aumento da ventilação pulmonar, no limiar ventilatório 1 também tem o aumento do VE sobre VO2. Beleza? Vamos lá. No limiar ventilatório 2 ou no ponto de compensação respiratória, o que acontece com o VE sobre VO2? Vai aumentar mais ainda. Porque lembra, olha só, no ponto de compensação respiratória, eu não tenho mais a neutralização dos íons H+, eu não tenho mais o tamponamento dos íons H+. Porém, você sabe que a queda do pH é um estímulo químico potente para a ventilação pulmonar. O VO2 segue subindo, mas é em função da demanda metabólica, em função da intensidade de exercício.
Então, resumindo, olha, o que nós temos? No limiar anaeróbio ou no limiar anaeróbio ventilatório 1, eu tenho o aumento do VE sobre VO2, e no ponto de compensação respiratória, também denominado de limiar anaeróbio ventilatório 2, o VE sobre VO2 ele aumenta novamente. Essas duas flechinhas para cima não quer dizer que aumenta mais, que aumenta novamente, só isso, ok? Vamos lá, vamos fazer agora a mesma análise para o equivalente ventilatório de CO2, produção de gás carbônico. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó, só que ao invés de CO2, nesse momento, nesse segundo eixo Y, eu tenho a produção de CO2. Pergunta: o que acontece com o VE sobre VCO2 entre o repouso e o limiar ventilatório 2? Fica constante, porque a ventilação pulmonar ela vai acompanhar a produção de CO2. Você concorda comigo que no limiar ventilatório 1 eu vou ter um aumento da ventilação pulmonar, porém, esse aumento da ventilação pulmonar se deu por conta do aumento da produção de gás carbônico, certo? Lembra que eu tenho o CO2 do metabolismo e o CO2 extra ou CO2 não metabólico? E esse CO2 extra ou CO2 não metabólico é o responsável pelo aumento da ventilação, certo? Beleza. Então, o que acontece com o VE sobre VCO2 no limiar ventilatório 1? Fica constante. Porque, olha só, a ventilação acompanhou a maior produção de CO2. Por que eu tenho uma maior produção de CO2? Porque tem o tamponamento dos íons H+, pelo bicarbonato. E esse tamponamento gera CO2, certo? Então, quer dizer, no limiar ventilatório 1, a ventilação aumenta, mas aumenta por conta do CO2 que foi produzido pelo tamponamento. Portanto, o VE sobre VCO2 no limiar ventilatório 1 fica constante. No limiar ventilatório 2 já é diferente. Por que é diferente? Porque no limiar ventilatório 2 eu tenho uma quebra da linearidade da ventilação pulmonar, certo? Mas é por conta de quem? Dos íons H+, que deixaram de ser tamponados, certo? Portanto, dentro desse cenário, no limiar ventilatório 2, eu tenho um aumento do VE sobre VCO2. Então, qual é o resumo da ópera? No limiar ventilatório 1, o VE sobre VCO2 fica constante. E no limiar ventilatório 2, ou ponto de compensação respiratória, o VE sobre VCO2 ele vai aumentar. Percebe? Então, o que nós temos até agora? Olha só, os limiares ventilatórios podem ser detectados como? Pela análise da curva da ventilação pulmonar e pela análise das curvas ou dos valores do VE sobre VO2 e do VE sobre VCO2. Finalmente, eu tenho umas duas variáveis que vão nos auxiliar, vocês vão ver aqui na prática como que isso acontece, que são as frações expiradas. Frações expiradas ou pressão expirada final de oxigênio e pressão expirada final de CO2, ou fração expirada de oxigênio em porcentagem, ou fração expirada de CO2 também, evidentemente, em porcentagem. E aqui eu também fiz o gráfico, e o gráfico está dessa forma, cadê? Tá dessa forma aqui, olha só. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Em branco, tem um comportamento da fração expirada de oxigênio. E em amarelo, vai aparecer daqui a pouco para vocês o comportamento da fração expirada de CO2 também em porcentagem. E essas duas linhas verticais representam o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória. Então veja, ó, a fração expirada de oxigênio entre o repouso e o limiar, ela é constante,
Afinal, a ventilação está acompanhando uma demanda metabólica e o VO2 idem, tá certo? O consumo de oxigênio idem. Chega no limiar ventilatório 1, eu tenho um aumento da ventilação pulmonar. As características relacionadas com o gás oxigênio estão na delas, em virtude da demanda metabólica. Qual que é a leitura que se faz aqui? Como eu tenho um aumento da expiração, eu tenho um aumento da ventilação, melhor dizendo, eu tenho uma hiperventilação em relação ao gás oxigênio. Tá certo? Qual que é a leitura de um outro ponto de vista? Em função do gás oxigênio, a ventilação não precisaria subir. A ventilação subiu por qual motivo aqui no limiar ventilatório 1? Por conta do CO2 gerado pelo tamponamento dos íons H+. Tá certo? Seja como for, a fração expirada de oxigênio vai aumentar no limiar ventilatório 1 e, pelo mesmo motivo, vai aumentar no limiar ventilatório 2. Com relação ao comportamento da fração expirada de CO2, é um pouco diferente. Veja, no limiar ventilatório 1, nós temos um aumento da ventilação por conta de uma maior produção de CO2. E esse CO2 extra, de novo, ou CO2 não metabólico, precisa ser eliminado. Então, a quantidade de CO2 no ar expirado se mantém constante. Porém, no limiar ventilatório 1, eu tenho um aumento da ventilação por conta dos íons H+. A produção de CO2 está na dela. Seja como for, eu vou ter, entre aspas, uma diluição do CO2 no ar expirado. Por qual motivo? Veja, eu não tenho mais aquela produção, aquela produção extra. A produção de CO2 não metabólico. Eu tenho agora o aumento da ventilação em virtude da queda do pH. Por conta do aumento da concentração dos íons H+. E aqui, olha só, nós temos o resumo de tudo isso que eu falei. Vamos lá, no limiar ventilatório 1, a ventilação pulmonar vai aumentar, no limiar ventilatório 2, idem. O VE sobre VO2, que também pode ser escrito dessa maneira, tá? VEO2 vai aumentar no limiar ventilatório 1 e vai subir no limiar ventilatório 2. O VE sobre VCO2 permanece constante no limiar ventilatório 1 e aumenta no limiar ventilatório 2. E as frações expiradas ou pressão expirada vai aumentar no limiar ventilatório 1, pressão expirada de oxigênio, e no limiar ventilatório 2 também. E a pressão expirada de CO2 ou fração expirada de CO2 vai permanecer constante no limiar ventilatório 1 e cai no limiar ventilatório 2. É isso que acontece com as variáveis respiratórias que nós vamos investigar daqui a pouquinho com o nosso voluntário. Conforme eu já falei, os limiares eles servem também para a gente caracterizar o domínio da intensidade de exercício. Vê só, os exercícios realizados até o limiar ventilatório 1 podem ser classificados de leve a moderados, entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2 como intenso e acima do limiar ventilatório 2 como muito intenso. Nós podemos também classificar o exercício em função dos limiares pelos aspectos bioenergéticos. Então, veja só, o exercício realizado abaixo do limiar ventilatório 1, ele é quase que exclusivamente aeróbio. Por que quase? Porque mesmo no repouso, nós temos uma contribuição anaeróbia. Entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2, ele é um exercício predominantemente aeróbio, com complementação anaeróbia. E acima do limiar ventilatório 2 é um exercício predominantemente aeróbio, com uma maior
complementação anaeróbia. Veja, está escrito aqui forte complementação, mas esse forte não é tão forte assim, não. Não chega a 20%. Não chega a 20%, né? Então, quer dizer, é uma contribuição anaeróbia maior, tá certo? Isso não quer dizer que o exercício ele seja predominantemente anaeróbio, que não é. Lembra, lá no primeiro módulo da nossa disciplina, nós fizemos uma aula prática. Fizemos um teste máximo, acho que foi no Ian, né, Ian? Em um segundo dia, ele fez um teste até a exaustão. Quanto tempo que ele durou na intensidade correspondente ao consumo máximo de oxigênio dele? 3 minutos. Portanto, em 3 minutos, trata-se de um exercício de alta intensidade? Sem dúvida. Porém, um exercício de alta intensidade, predominantemente aeróbio, com complementação anaeróbia. Vocês viram nas minhas aulas. O sistema anaeróbio de recinto do ATP não tem capacidade para sustentar um exercício com duração de 3 minutos. Então, evidentemente que a gente não pode classificar um exercício dessa natureza com essa duração como sendo predominantemente anaeróbio. Não é para dizer, não é para sair por aí que foi meu aluno e errar isso. Eu vou jogar praga. Eu estou falando sério. Vai pro YouTube, não vai, João? Tá gravando, né? Eu vou jogar praga. Tá certo? É proibido. Vamos lá. Vê só. Nessa tabela tem um exemplo real daqui do laboratório de um resultado de um teste. E aí juntando todas as informações que a gente viu. Olha só. É o que a gente solta para o avaliado. As características relacionadas ao limiar anaeróbio, ponto de compensação respiratória e ao esforço máximo. Vamos lá. Velocidade do limiar 1, 10 km por hora. Do limiar 2, 12 km por hora. Velocidade máxima ou associada com consumo máximo de oxigênio, 15 km por hora. Só por aqui, um profissional de educação física, com os conceitos minimamente razoáveis de fisiologia do exercício, já consegue fazer um baita trabalho. Mas o que nós damos também? O VO2 relacionado com esses 3 pontos. Evidentemente que aqui o que é mais interessante é o VO2 máximo. Nós damos também o VO2 absoluto nos 3 pontos e a frequência cardíaca em batimento por minuto nos 3 pontos. Né? Então, olha só, frequência cardíaca do limiar ventilatório 1, 140, do ponto de compensação respiratória, 160, e a frequência cardíaca máxima, 200 batimentos por minuto. Certo, gente? Nós vamos ver também, veja só, lembra que a ventilação pulmonar é o produto da frequência respiratória e do volume corrente? Certo? E lembra que eu falei para vocês, e eu pedi para vocês guardarem, nas intensidades baixas de exercício, a ventilação pulmonar sobe graças a quem? Ao volume corrente. Nas intensidades altas de exercício, a ventilação pulmonar sobe mais graças ao aumento da frequência respiratória. E esse é o padrão respiratório que existe durante um teste de esforço progressivo máximo, que a gente também vai tentar ver nessa nossa conversa de hoje, e é o que está sendo mostrado aqui. Olha só, volume corrente é a linha vermelha e a linha preta é a frequência respiratória. Repare que nas intensidades baixas de exercício, no começo do teste, a ventilação vai subir mais graças ao aumento do volume corrente, e ao passo que nas intensidades altas de exercício, a ventilação pulmonar sobe mais graças ao aumento da frequência respiratória, e é justamente esse conhecimento que justifica o talk test, o teste da fala que vocês já viram falar por aí, né? Então, quando você está conversando com o seu aluno e a pessoa tem dificuldade para responder, significa que ela já está numa intensidade mais alta de exercício. Não tem nada de errado, desde que naquele dia você tenha programado isso, certo? Intensidade alta de exercício não tem nada de errado, mas naquele dia foi programado isso? Se não foi, significa que tem que diminuir a velocidade da esteira, a velocidade de corrida e etc. O contrário também é verdadeiro.
Você quer que a pessoa faça um treinamento intervalado de alta intensidade e ela está conseguindo responder sem dificuldade, tem alguma coisa de errado com isso também, certo? Vê só, finalmente, ó, o talk test já falamos, e aqui nós temos a reserva ventilatória. O que acontece? É a maior ventilação pulmonar que o sistema respiratório de uma pessoa é capaz de fazer é denominada de ventilação voluntária máxima, VVM. A VVM é uma medida da competência do sistema respiratório que é feita no repouso, por meio de um equipamento chamado expirômetro. Durante o teste, nós medimos isso aqui, ó, a ventilação pulmonar máxima do exercício. Então, tem uma diferença entre a VVM e a ventilação pulmonar máxima do exercício. E essa diferença ela é denominada de reserva ventilatória, que na grande maioria dos casos varia de 20% a 50% da VVM. Lembra da figura das 3 engrenagens? Que eu já falei para vocês diversas vezes. Pessoas sedentárias, qual que é o fator fisiológico limitante? Muscular, boa. Pessoas treinadas, moderadamente treinadas, qual que é o fator fisiológico limitante? Cardiovascular. Somente em atletas muito treinados ou pessoas com doenças respiratórias, o sistema fisiológico limitante será o sistema respiratório. Então, veja só, ó, um atleta muito treinado, ele chega mais próximo da VVM durante o teste de esforço progressivo máximo. O que a literatura aponta? Que o treinamento não melhora a função pulmonar. Não melhora. Então, se eu medir a VVM em uma pessoa saudável, por isso sedentária, da mesma idade, mesmo sexo, mesmo tudo, e medir a VVM em uma pessoa muito treinada, a VVM dos dois vai ser igual. Bastante similar. Quer dizer, a VVM você pode chamar que é o teto. A altura do teto vai ser similar. Porém, a pessoa treinada, como tem uma maior capacidade funcional, ela vai atingir no teste velocidades máximas maiores, ela também vai atingir ventilação pulmonar máxima do exercício maior. Então, ela vai chegar mais próxima do teto. E aí, dentro desse contexto, a reserva ventilatória ela é menor do que os valores de normalidade, menor do que 20%, e nesse caso, aí sim, nós conseguimos diagnosticar a pessoa como tendo uma limitação ventilatória do desempenho máximo. Você percebe? Tem a segunda situação, na pessoa doente, com doença respiratória. A pessoa com doença respiratória, ela pode ter uma VVM menor. O teto dela fica mais baixo. Ah, Cláudio, tudo bem, mas ela é descondicionada, né? Sim, verdade. Porém, para alguns pacientes, olha só, eu tenho também uma diminuição da reserva ventilatória. E aí, nesse caso, o paciente vai ser diagnosticado como tendo uma limitação respiratória do desempenho ou da capacidade funcional. Tranquilo? O que acontece, por exemplo, na grande maioria dos pacientes com DPOC? O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tudo bem, o paciente tem um problema respiratório, verdadeiro. A VVM dele é mais baixa. Mas ele é tão descondicionado, o sistema muscular dele tem um grau de descondicionamento tão elevado que, em que pese ele ter uma VVM muito baixa, a ventilação pulmonar máxima do exercício também é muito baixa. Então ele tem uma reserva ventilatória normal. Quem que limitou o desempenho dele? Foi o sistema muscular, por conta do elevado grau de descondicionamento.